Apenas quando nós identificamos o pecado na nossa geração, quando nós identificamos que praticamos o mesmo pecado, nós podemos correr para longe. Continuando, meu irmão. O profeta Oséias diz aqui, inspirado pelo Espírito Santo, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Essa é a visão, a figura que foi aplicada no capítulo 5. Ou melhor, até agora, do capítulo 1 até o capítulo 6. Quem é que está vindo com juízo sobre o seu povo? Deus. Deus está vindo. Deus está julgando o seu povo. A geração deles poderia achar que foi infortúnio, que foi sorte, que foi destino, que foi qualquer outra coisa. Mas quando eles entendem que foi Deus que os despedaçou, eles tornam para o Senhor. Quando eles entendem que foi Deus que fez a ferida, eles podem se tornar o Senhor. Agora, se eles achassem que foi apenas o exército, nesse contexto, o exército da Síria, que foi apenas uma seca, Israel sofreu várias e várias secas nesse período, e que não foi o Senhor que fez com que a chuva não descesse, eles não iriam se arrepender. O que a palavra está nos mostrando aqui é que o Senhor é soberano. O Senhor é soberano sobre o seu povo. Ele despedaçou e sarará, fez a ferida e a ligará. Aqui é um clamor ao povo para voltar ao Senhor, porque o Senhor, Ele não é um Deus que apenas está interessado em vingar o seu povo. O seu povo. O Senhor, quando Ele faz a ferida no seu povo, Ele faz a ferida para curar. Ele faz a ferida para ir mais profundamente. Ele não faz a ferida apenas por sadismo, por ser sádico. Quando nós descobrimos algum problema, um câncer, alguma coisa assim, o que é preciso fazer? É preciso abrir o corpo. É preciso fazer uma ferida, para que possamos penetrar no mais profundo e tirar aquela doença que está arraigada lá no mais profundo do homem. Não tem como, meus irmãos, é o que o Senhor nos ensina, agir apenas na superficialidade. O Senhor, Ele vai fazer a ferida porque o problema dos pecados é um problema que está muito interno. E Ele vai fazer a ferida para que o povo entenda a gravidade do pecado. O povo não estava entendendo. O povo já tinha sido exortado pelos juízes. O povo já tinha sido exortado por alguns sacerdotes. Não dessa geração, mas gerações pretéritas, gerações anteriores. E eles não estavam entendendo. Deus estava reiteradamente chamando o povo ao arrependimento e o povo não se arrependia. Mas o nosso Deus é o Deus da aliança. O nosso Deus é o Deus que não se divorcia do seu povo. Deus abomina o divórcio e Ele não vai deixar a sua noiva padecer. Ele vai fazer a ferida sim. Ele vai fazer a ferida para depois curar. Ele vai despedaçar. Ele vai fazer o seu povo sentir a culpa do seu pecado. Não tem arrependimento sem sentir culpa do pecado. Ele vai infligir sofrimento sim. Nós servimos ao Deus que colocou o seu Filho no madeiro. Nosso Deus mostrou que o caminho para a pátria celestial é o caminho do arrependimento, é o caminho de sofrimento.
Se Deus não poupou o seu próprio filho, Ele não poupará o seu povo. Deus não colocou Jesus no madeiro padecendo pelos nossos pecados para que nós pudéssemos viver como bem queremos. Ele não fez isso. Ele não nos poupará. Como diz Hebreus, se esse povo de Oséias, que está na antiga dispensação, que recebeu palavra de anjos, não foram poupados, quanto mais nós que recebemos a palavra do Filho de Deus que se encarnou. Deus não é nosso amiguinho. Deus não é igual a nós. Deus é o nosso Filho. E Ele quer o nosso bem. Algumas vezes nós achamos que o nosso bem é não passarmos por sofrimentos. O bem que nós consideramos em nossas mentes é viver uma vida de incrível felicidade. Uma vida que não sofre. Uma vida que vive 70, 80 anos, 90 e morre de ditosa velhice, sem passar por nenhum sofrimento. Mas a história de Israel nos mostra que não é isso que acontece. A história nos mostra que muitas vezes, quando o povo está se alegrando, muitas das vezes ele não se alegra em Deus. E ele vai feliz para o inferno. Um pastor certa vez disse: não importa se um ímpio pode ou não pode viver uma vida feliz. Eu acredito que possa viver uma vida feliz. Mas toda uma vida feliz será motivo de arrependimento em um minuto do inferno. Deus não está interessado conosco nessa vida, apenas nessa vida. O Senhor não está interessado em fazer com que nós sejamos felizes. Jesus nos disse que é melhor entrarmos cegos de um olho do que o corpo todo para o inferno. Se nós nos recusarmos a fechar os nossos olhos e nós formos filhos de Deus, Ele mesmo nos cegará, como Ele cegou o apóstolo Paulo, porque Ele faz a vida. É Ele quem faz a vida, porque Ele não vai deixar que ninguém arrebate o seu povo de suas mãos. Ele não vai deixar que nós mesmos fujamos dele. Ele irá fazer a ferida. Despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. O que o profeta está dizendo aqui é que quando o juízo de Deus chegar, lembremos, meus irmãos, que o juízo de Deus viria e o povo ficaria 70 anos no exílio. O que o profeta está dizendo é que quando o juízo vier, não é para nós ficarmos desesperados e acharmos que Deus se esqueceu de nós. Porque Satanás vai dizer: Deus esqueceu de vocês, Deus não se importa mais com vocês, Deus se divorciou de vocês. E o profeta está falando justamente ao contrário. O profeta está falando que quando sentimos o peso, quando sentimos a ferida, povo hebreu, quando vocês sentirem que foram despedaçados, quando vocês sentirem que foram feridos pelo exército assírio, quando vocês sentirem que Deus os abandonou, saibam que foi Deus, realmente Deus, que fez isso. E Ele fez isso para que nós voltemos, para que nós retornemos para o Senhor. Ele fez isso para que nós possamos valorizar o nosso relacionamento com Ele. E no momento em que nós nos arrependermos, Ele nos sarará. Não é para ter desespero. O que o profeta está ensinando aqui é o plano divino, é um princípio de como Deus age, de como nós fomos disciplinados por Deus. Não é para nós sermos como uma criança animada que acha que Deus não nos tem mais como Pai, achar que Deus nos odeia. Se eu estou sofrendo isso, é porque Deus me odeia. Se eu não recebi o que eu estou orando, é porque Deus me odeia.
Isso é criança mimada. Deus não tem filho mimado. É para saber que Ele fez a ferida e Ele sarará. Ele continua no versículo 2: depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Esse versículo 2 mostra explicitamente, assim como o versículo 3, que não tem como um coração arrependido, um coração que não é arrependido, melhor dizendo, um coração que não é arrependido proferir essas palavras. Ele está dizendo que, a angústia vai durar um dia, mas no segundo dia você já vai sentir um pouco do vigor, e no terceiro dia você vai viver diante dele. Talvez a geração que mais experimentou esse versículo, talvez, aqui é uma figura retórica, de linguagem que o profeta está usando sobre os 70 anos do exílio. Mas a gente pode dizer que isso aqui se cumpriu plenamente em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Quando Deus fala que Ele faz a ferida, Ele sara, que Ele despedaça, que Ele liga, quando Ele fala isso, Ele não é um Deus distante que não se liga ao seu povo, que não se conecta com o seu povo. Não. O próprio Deus se encarnou, Jesus Cristo se encarnou. E meus irmãos, se Deus está dizendo que eu te despedacei, e é para você esperar em mim, porque eu o ligarei, Jesus experimentou isso. Jesus morreu na sexta-feira. Jesus não foi ressuscitado imediatamente. O que consiste a morte? A morte consiste em a separação do corpo e alma. É isso que consiste a morte. Jesus Cristo, sendo plenamente Deus e plenamente homem, nós podemos assegurar que a alma de Jesus Cristo se separou do seu corpo. E Jesus não foi ressuscitado imediatamente. Primeiro, o que diz em Atos 2? Quem matou Jesus? Foram os judeus? Foram os judeus, sim. Foram os romanos? Foram os romanos. Pelo desígnio de Deus. O desígnio de Deus matou Jesus. A culpa do pecado dos judeus, dos romanos, mas o desígnio de Deus. E Jesus teve que esperar a sexta-feira à noite para ser ressuscitado. Jesus, meus irmãos, Filho de Deus, Jesus, o próprio Deus teve que esperar. Quando o nosso Deus diz para que nós esperemos, Ele não está dizendo algo que Ele mesmo não fez. Meus irmãos, Jesus estava com o Pai da eternidade. Jesus criou o tempo. O nosso Redentor criou o tempo. E Ele se encarnou, se sujeitou ao tempo e esperou o sábado, e só foi ser ressuscitado no domingo. Somente no domingo. Imagine nesses 3 dias o tamanho da angústia, por exemplo, dos apóstolos, que também tiveram que esperar. E ele diz: ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Assim como o profeta diz que ele nos levantará e viveremos diante dele, a nossa plena certeza disso é que Cristo levantou dos mortos e viveremos diante dele. E ele prossegue dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva sobre o dia que rega a terra. Novamente é um chamado à paciência. Novamente é um chamado para esperar em Deus.
Novamente, o profeta está dizendo: vocês toda noite não esperam que a alva é certa. Não é certo o dia amanhecer, não é certo o sol nascer. Assim como é certo o sol nascer, muito mais certo é Deus vir ao socorro do seu povo. Muito mais certo é Deus vir como um ajudador do seu povo, como auxílio do seu povo. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ele diz isso, e como a alva é certa, é a justificativa, porque conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Por quê? O que o profeta está dizendo não é conheçamos e conheçamos ao Senhor no tempo de paz. Não é essa a figura que está sendo aplicada. A figura que está sendo aplicada é uma pessoa que está despedaçada, é uma pessoa que está completamente enferma. Alguns vão dizer que a figura é até mesmo de um morto. E ele está dizendo: nesse momento, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Se nós não conhecemos ou não buscamos esse conhecimento enquanto nós estávamos sãos, enquanto nós estávamos com saúde, saudável, que era o tempo, não usamos a enfermidade como desculpa para isso. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Porque como a chuva, seu dia que rega a terra, ele virá sobre nós, ele descerá sobre nós. E aí vem o Senhor, no versículo 4, e repreende o povo hebreu, e repreende os israelitas. Por quê? Porque ele vai dizer: que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, e como uma nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati, por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como luz. O que nós vimos em Oséias 2? É a amante que voltava para Deus porque foi privada, ou melhor, a esposa que voltava para Deus porque foi privada de seus amantes. Mas na primeira oportunidade ela voltava a adulterar. Assim é o povo. É essa figura que Deus está utilizando. O amor que vocês dizem sentir por mim, cedo passa. O amor que vocês dizem sentir por mim, eu não vejo. O amor que a boca profere no domingo, se esvai na segunda. A boca que acabou de proferir arrependimento de pecados, se contritou, amanhã continua a praticar os mesmos pecados. Algumas vezes parece que nós esquecemos que estamos diante de Deus. Parece que algumas vezes que nós esquecemos que o nosso Deus é onisciente. Parece que nós esquecemos que Deus vê e perscruta o nosso coração e sabe a arrogância que está em nosso peito e sabe que não importa o que nós faremos, nós não amamos o nosso Deus. Nós não amamos o nosso Deus, porque se amássemos o nosso Deus, nós cumpriríamos melhor os mandamentos dele. Se amássemos o nosso Deus, nós estaríamos de segunda a sábado buscando uma vida em santidade para chegar no domingo, aqui no culto, e estarmos plenamente cheios do Espírito Santo, prestando atenção em cada elemento do culto, para que o nosso Deus seja glorificado e o nosso Deus seja exaltado.
no culto dele, no culto que pertence a ele e que ele requer de nós. Mas o nosso amor se não passa. O nosso amor esquece que o culto é dele. O nosso amor esquece que a segunda-feira é dele. O nosso amor esquece que ele está diante de nós 24 horas por dia, perscrutando os nossos corações e vendo o quão pecaminoso ele é. Nós achamos que podemos enganar o nosso Deus. Eu posso enganar o irmão que está ao meu lado, eu posso enganar os meus familiares, eu posso enganar a minha esposa, eu posso enganar qualquer pessoa, mas eu não posso enganar o Deus que perscruta o meu coração. Não é possível. Não importa o exercício religioso praticado, não importa se não há nada que os homens possam proferir contra você, se há uma única acusação do Deus Altíssimo contra mim e contra você, é o suficiente para que todas as nossas tarefas religiosas sejam vãs e sejam motivos de tolices, porque nós não fazemos isso aqui apenas por isso aqui. Nós não queremos aplausos dos homens, nós não queremos que as pessoas olhem e falem: nossa, como ele é santo, nossa, como ele é piedoso, nossa, como ele é diferente. Isso é um testemunho, isso é bom, mas isso não é tudo. Nossa, essa mulher é uma esposa diferente, nossa, esse marido é um marido diferente. Não importa se Deus olha e vê adultério na mente dessa homem, adultério na mente dessa mulher, insubmissão no coração dessa mulher, fraqueza no homem, não importa. O testemunho dos homens pouco importa se Deus que nos perscruta vê como viu nós somos. Não importa. Eu posso ser uma pessoa aclamada no trabalho, batem palma pela minha piedade quando eu entro. Não importa se o veredito de Deus é pecador. Não importa. Sabe o que resultará toda a piedade que é aplaudida pelos homens? Condenação. É isso que resultará. É isso que resultará. Condenação. Nós não vivemos querendo ser aceitos pelos homens. Nós queremos ser aceitos por Deus. Nós queremos que, assim como Deus olhou dos altos dos céus e viu Jó e se agradou de Jó, e viu Noé e se agradou de Noé, nós queremos que Deus se agrade de nós. É por intermédio de Cristo? Claro que é. E é por intermédio de Cristo que eu vivo uma vida para agradar o meu Deus. Será que nós vamos dormir todas as noites e pensando: será que Deus se agradou desse dia que eu ofertei a Ele? Todo dia nós ofertamos algo para alguém, ou para Deus, ou para os deuses do nosso século. Será que Deus se agradou de eu ter ficado 5 horas de frente da televisão? Será que Deus se agradou? Será que Deus se agradou daquela fofoca que eu participei do trabalho? Será que Deus se agradou? Será que Deus se agradou dos pensamentos ímpios? Será que Deus se agradou disso? Não, nós não pensamos nisso. É claro que não. Nós não pensamos. Claro que isso não é importante. O importante é ser aceito. O importante é ser relevante. O importante é mostrar a minha piedade. Por mais que Deus não veja o seu joelho dobrado há dias. O importante é não estar no domingo na igreja. Isso é muito importante. E é por isso que Deus diz: por isso os abati por meio dos profetas. Por isso os abati por meio dos profetas. Pela palavra da minha boca os matei. E os meus
juízos sairão como a luz. É claro. Os juízos de Deus são claros e velozes. Não tem como nós arrumarmos desculpas para nossas faltas diante de Deus. Não tem como dizer, mas Deus, eu nasci no meio de uma geração adúltera, de uma geração que se contaminou, de uma geração que levou a fé e o zelo cristão de qualquer maneira, e eu tentei fazer melhor, um pouco melhor do que os meus semelhantes. Não, Senhor, enquanto as pessoas estavam realmente adulterando, na prática, eu apenas tinha pensamentos. Enquanto as pessoas realmente estavam buscando meios para desonrar os outros, eu apenas participei de fofoca. E quando os outros estavam em doutrinas vãs, eu apenas me recolhi lendo a palavra e não lutei pelo seu evangelho. Eu apenas fiz isso. O juízo de Deus é como a luz, meus irmãos. É como a luz. Não tem como se excusar, não tem como, assim como o povo hebreu, meus irmãos, tudo que foi escrito, o apóstolo Paulo diz, tudo que foi escrito para nós, para a nossa edificação. Não tem como nós nos depararmos com Oséias e achar que Deus não tem nada a nos dizer, achar que é algo que foi muito tempo atrás. O ser humano é o mesmo, o pecado é o mesmo, e é por isso que o chamado é o mesmo. Vinde e tornemos para o Senhor. Não achemos que essa vida medíocre de religiosidade que vivemos em nossa época é suficiente. Essa fé medíocre não é suficiente, meus irmãos. Essa fé que não se importa com os mandamentos do Senhor, essa fé que não pensa no Senhor, essa fé que não honra o Senhor, não é suficiente. Não é. Ou nós estamos achando, assim como os hebreus, que porque nós praticamos os sacrifícios, ou seja, um sacrifício de louvor como nós fizemos agora, é suficiente. É suficiente. É suficiente eu dar um panfleto cristão, é suficiente eu compartilhar um versículo bíblico com alguém no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, é suficiente. Eu estou pregando a palavra de Deus, é suficiente. Nosso Senhor diz que não é suficiente porque Ele quer misericórdia. Ele quer que o seu povo seja misericordioso. O que é misericórdia? É um favor imerecido. É aquela pessoa que te ofendeu, você tem um favor imerecido para com ela. Aquela pessoa que te distratou, você tem um favor imerecido. Aquela pessoa que falou com maneira rude, você tem um favor imerecido. E também ser misericordioso, principalmente com os órfãos, com as viúvas e com os verdadeiros necessitados. Ter um coração não avarento. Ter um coração que, por exemplo, chora pelo estado da África. Mas não um choro que não tem prática. Um choro que eu tenho muita pena dos meus irmãos africanos, mas a misericórdia se demonstra com ações, meus irmãos. A misericórdia se demonstra com ações. Se não tem ação, não tem misericórdia. Tem o quê? Um coração que está buscando ser aplaudido pelos homens. É isso. Deus quer misericórdia. Com aquelas pessoas que te ofendem, misericórdia. Com aquelas pessoas que você não gosta, misericórdia. Não importa o que ela fez contigo. Porque nós fizemos muito mais e muito pior para com o nosso Deus. Deus quer um coração humilde. Porque a misericórdia ela não nasce no coração arrogante, meus irmãos. A misericórdia não nasce no coração orgulhoso. A misericórdia nasce no coração humilde que entende que é frágil, que entende que é pecador, que entende que ele é nada. A misericórdia nasce nesse solo. É nesse solo. E Deus quer conhecimento de Deus. Por que Deus quer o conhecimento de Deus? Porque a gente pode muito bem, por exemplo, praticar toda a sorte de loucuras e dizer que é misericórdia também. Eu posso, por exemplo,
chegar e ajudar pessoas que não devem ser ajudadas, porque eu quero descarrego de consciência, eu quero ser aplaudido. Sim, meus irmãos, nem todo mundo que diz precisar de ajuda precisa de ajuda. É preciso ter a prudência cristã. E a prudência cristã vem com o conhecimento de Deus, como que Deus diz. Primeiro, que não trabalha, não come. Se a pessoa tem condição de trabalhar e não quer trabalhar, não coma. Ah, é duro. É o juízo de Deus, é claro, como alvo. Isso não é misericórdia. Sair daqui essa noite dando dinheiro para quem qualquer pessoa que te pedir, não te faz uma pessoa misericordiosa. Tá? Não te faz. Não te faz. Misericórdia é uma misericórdia bíblica. É uma misericórdia que entende. É uma misericórdia que primeiro buscou no Senhor. Senhor, o que é misericórdia? O que o Senhor quer que eu seja? Como eu posso manifestar a misericórdia que tu manifestaste para mim primeiro, manifestar para o meu próximo? Como? Conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus. Aqui o profeta está expondo o que Jesus expôs. O resumo da lei: amarás o teu Deus com toda a tua força, com todo o entendimento, com toda a tua alma, e depois amarás o teu próximo como a ti mesmo. É isso que o profeta está expondo: conhecimento de Deus e misericórdia. Misericórdia para com quem? Misericórdia para com Deus? Nós precisamos ser misericordiosos para com Deus? É claro que não. Deus é que é misericordioso para conosco. Deus não precisa da nossa misericórdia. Deus não precisa. Quem precisa de misericórdia é a pessoa que te ofende. É essa pessoa que te requer esse mandamento divino. É essa pessoa. Mais do que o holocausto. E ele segue, o nosso Senhor segue dizendo: mas eles transgrediram a aliança como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim. Aqui tem muitas traduções diferentes. Dá para nós fazermos uma exposição somente do versículo 7, mostrando as palavras em hebraico, mostrando por que a tradução, por exemplo, da Ana é a melhor tradução, diferente da NVI e de outras mais. Mostrando que não é aqui raça humana, pecaram como a raça humana. Não é isso. Por quê? Porque no texto hebraico, no texto em grego da Septuaginta, algumas pessoas ficaram na dúvida, porque tem uma palavra Adão, que poderia ser traduzido como Adão, o primeiro homem, Adão no local, que também significa Adão, ou humanidade. Mas pelo contexto de quebra de aliança, é Adão. E nós poderíamos fazer uma exposição só sobre isso, mas não dá tempo. Não dá tempo. Mas o que a palavra do nosso Deus diz é que eles quebraram a aliança como Adão. Como Adão, semelhante a Adão, o povo hebreu quebrou a aliança. Por quê? Porque Adão tinha conhecimento de Deus. Adão andava com Deus. Adão sentia a presença de Deus e ele quebrou a aliança. Meus irmãos, uma coisa que os cristãos muitas das vezes esquecem, sabe o quê? Que o julgamento é muito pior para aqueles que estão dentro da igreja ignorando os mandamentos de Deus. Porque quem não conhece, não conhece. Vai ser julgado? Vai ser julgado. Mas muito pior é aquela pessoa que está domingo após domingo ouvindo os mandamentos divinos e o seu coração se endurece dia após dia e ele não cumpre. Continua a exposição e ele não cumpre. E passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos. O julgamento é muito pior, meus irmãos. Se não houver arrependimento, se não houver 20 e tornemos para o Senhor, os irmãos estão achando que quem será alvo de maior juízo no dia do julgamento? Um ímpio que jamais ouviu a palavra de Deus, um cristão professo que endureceu o seu coração. O que está escrito em Hebreus 6? Que é muito pior aqueles que experimentaram os dons do Espírito Santo e voltaram atrás na fé, aqueles que apostataram da fé depois de conhecerem a Cristo, é muito pior. É fácil cair.
É fácil cair em pecado, irmãos. É fácil viver uma vida desleixada para com Deus. Nós achamos que isso é difícil, não é fácil. Basta apenas nós seguirmos a nossa vida como o nosso coração quer. Basta apenas seguirmos a nossa vida sem pensar em Deus. É só seguir a nossa vida. É só seguir a nossa rotina. E está bom. Isso já é o suficiente para nós nos assemelharmos a esse povo. Novamente, é fácil a gente apontar o dedo lá fora e dizer: a nossa sociedade está assim por causa disso, disso, daquilo. Esquecemos de nós. A nossa sociedade está como está porque a igreja não é luz. A nossa sociedade está como está porque o nosso referencial de vida não é o referencial dos santos. O nosso referencial de casamento não é dos piedosos. O nosso referencial de vida é o que está na novela, é o que está nas séries, é o que está nos filmes, é o que está no Instagram. Esse é o nosso referencial, esse é o nosso exemplo. O que é casamento? Abra na Bíblia onde está o casamento piedoso. Muitos não sabem. Ou alguns sabem, mas a primeira figura que vem em suas mentes são figuras pagãs. São figuras ímpias. Meus irmãos, se Oséias diz 20 tormentos para o Senhor, ele, o profeta Oséias, inspirado pelo Espírito Santo, ele está dizendo que em certa medida eles têm culpa do pecado de sua geração. E é claro, ele foi limpo por Deus. Mas se Oséias está dizendo isso, nós não podemos sair aqui dessa noite achando que nós não temos qualquer culpa do pecado da nossa geração, que nós estamos muito bem. É só seguir os nossos ritos. É só seguirmos a nossa vida. O Senhor, se nós fizermos isso, Ele vai dizer que nós nos portamos aleivosamente contra Ele, que nós transgredimos a aliança com Adão, que habitava com Deus e escolheu trair o seu Deus. Gente, o pecado hoje é muito pior do que antes da vinda de Cristo. Hoje nós somos templo e morada do Espírito Santo. Não esqueçam disso. Não macule o templo e a morada do Espírito Santo. Não façam isso, meus irmãos. Não achem que a fé hoje é mais fácil. Macular o altar do Espírito Santo, o templo da morada do Espírito Santo, que foi comprado pelo sangue de Cristo, é muito pior do que qualquer julgamento que nós vemos em Levítico, em Deuteronômio, os profetas. Se usar ao colocar a muita arca, foi fulminado, quanto mais nós, que somos templo e morada do Espírito Santo, agimos aleivosamente. O Espírito Santo mora dentro de vocês. Como nós temos nos portado com essa realidade? Como o nosso corpo se comporta diante de Deus? Quais são os pensamentos que o Espírito Santo que está dentro de você vê passando sua mente? É o que diz meu Deus quando fala sobre se deitar com meretrizes e prostitutas. Indo para a parte final, do verso 8 em diante, diz: Gileade é a cidade dos que praticam injustiça, manchada de sangue, como hordas de salteadores que espreitam alguém. Assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para Siquém, praticam abominações.
Existem uma miríade de possibilidades aqui. Pode, o Senhor está falando de Gileade e Siquém, no sentido de que elas têm cidades de refúgio, e essa parte de cidade de refúgio não estava sendo honrada pelo povo, como era para ser honrada, como está em Josué 20, poderia estar, por exemplo, ligado a Siquém ser um centro político, poderia estar ligado a Gileade como uma importante cidade da história hebreia, poderia, mas nós não temos como bater o martelo finalmente, mas nós sabemos o que é que Deus diz no seu veredito. Ele diz que eles são como hordas de salteadores, que espreitam alguém, ou seja, eles premeditam, eles espreitam, eles estão ali esperando, apenas para praticar. Eles são assassinos, a cidade deles é uma cidade de sangue, tanto aqui Gileade e em Siquém praticam abominações, idolatria, culto a deuses, imoralidades sexuais, é tudo que estava acontecendo ali. Nós vimos nos capítulos anteriores. Nós vimos que teve até na história do povo hebreu filhos de reis sendo queimados por causa de idolatria. E aqui vem o julgamento de Deus. E o Senhor diz: vejo, eu espero que o Senhor não diga isso ao nosso respeito. Não diga isso sobre nossa geração, sobre nós, porque Ele diz: vejo uma coisa horrível. Vejo uma coisa horrível. É esse o veredito de Deus. Na casa de Israel, ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Israel está contaminado por quê? Israel está contaminado pelos cananeus, pelos deuses de seus vizinhos. A pergunta é: nós estamos contaminados também? Meus irmãos, já que nós estamos com a mente muito fresca sobre o quão fácil é um vírus ser transmitido, que facilmente pega milhões de pessoas, como nós vimos em 2020. Se os irmãos acharam que o Covid foi um vírus de alta transmissão, meu irmão, muito mais fácil é ser infectado pelo pecado. Apenas o ouvido já é o suficiente para o seu coração reter a malignidade da boca de um ímpio. A Bíblia não brinca com o pecado. A Bíblia não diz que vamos viver sem achar que somos suscetíveis a ele. Nós podemos dizer sim, meus irmãos. Novamente, como já dissemos outras vezes, a igreja brasileira foi contaminada. E é fácil nós dizermos a igreja brasileira. Nós fomos contaminados. Nós compartilhamos da culpa da nossa geração. Assim como o povo hebreu, que
tinha sido retirado da terra do Egito, levado por mão forte e poderosa para a terra da promessa, para ser santo, propriedade exclusiva de Deus. Assim também, no advento de Cristo, fomos tirados do império das trevas e fomos trazidos para o reino da luz. Mas, assim como os hebreus se contaminaram, assim também nós estamos nos contaminando. Assim como os hebreus não foram poupados, nós não seremos poupados. Não seremos poupados. Não, se não houver arrependimento. Não achemos que estamos incómodos, puros. Não estamos. Algumas aplicações, meus irmãos. Primeiro, o que o texto está nos chamando nessa noite? O que a palavra de Deus nos chama constantemente? Arrependimento. Arrependimento. E qual é o primeiro caminho do arrependimento? No versículo 15, reconheçam-se culpados. Sem culpa não tem arrependimento. Reconheçam-se culpados. Reconheçam-se que estamos buscando um relacionamento com Deus baseado apenas em ritos religiosos. E aqui nós temos, lembremos, nós não recapitulamos porque nós estamos numa exposição progressiva, mas lembremos que Israel tinha um culto manchado, tinha idolatria. O culto a Deus estava manchado com várias superstições. Mas Judá ainda não. Vai depois, mas ainda não. Então não achemos que apenas porque os ritos externos estão em acordo com a lei de Deus, um culto simples, um culto que busca cantar músicas bíblicas, que isso é suficiente. Não é suficiente. Não é suficiente. Isso é mais do que obrigação. É mais do que obrigação. Um culto, de acordo com o que Deus requer, é mais do que obrigação. Não achem, nós não podemos achar que Deus está no alto dos céus, batendo palmas, porque nós estamos cultuando a Ele, e externamente, como Ele requer, é mais do que obrigação. Não, mas a gente pode dizer como os fariseus, mas eu não sou como fulano de tal, eu não sou como a realidade tal. É mais do que obrigação, meus irmãos. É obrigação do culto puro a Deus. Mas e o coração? E a motivação da minha e da sua vida? Onde está? Reconheçam-se culpados. Um profeta diz: vinde e tornemos para o Senhor. Ele nos feriu, Ele nos sarou. Ele nos despedaçou, Ele liberou. Nós não sabemos a realidade das nossas vidas. Se estamos em paz hoje, talvez amanhã nós podemos não estar mais em paz. Nós podemos sofrer perseguição. Nós podemos sofrer uma crise econômica e nos deixe desempregados. Nós podemos recebermos ou desenvolvermos uma doença mortal. Não achemos
que a vida será só felicidade. Essa é a segunda aplicação. Deus usará todos os meios para nos levar ao arrependimento. Quem é o seu filho, ele não perde. Essa é uma segurança, mas também é um temor quando não há arrependimento momentâneo. Ninguém te tirará da mão do Deus vivo. Ninguém. Mas ou é pelo caminho do arrependimento voluntário, ou é pelo caminho do arrependimento forçoso, que depois despedaça o coração, e o coração voluntariamente se arrepende. Nós vamos ver que Oséias deixa falar: eu te chamei com laços de amor. Nós vamos ver nos textos seguintes. Deus chama o seu povo. Deus chama o seu povo. Terceira aplicação, como está no verso 6, por exemplo, o que nós devemos nessa noite meditar é qual é o nível da nossa misericórdia. Nós temos nutrido um coração misericordioso. Nós somos misericordiosos quando há pecado no nosso lado. Somos misericordiosos quando o irmão peca para conosco. Somos misericordiosos quando a nossa esposa peca para conosco, quando o marido peca para conosco. Há misericórdia? Se não há misericórdia, não há um coração contrito do Espírito Santo. Não há. A misericórdia é para com os ofensores. Não nos esqueçamos disso. Quem age certo para conosco não precisa de misericórdia. Quem faz o que devia ter sido feito não precisa de misericórdia. É a pessoa que te ofende. É a pessoa que menos é objeto de amor. É essa pessoa que precisa de misericórdia. E algumas vezes é o nosso irmão da fé, algumas vezes é o nosso cônjuge, algumas vezes são os nossos pais, algumas vezes são os nossos filhos, algumas vezes é algum parente. São essas pessoas que precisam de misericórdia. Deus não precisa da minha e da sua misericórdia. Mas assim como Ele nos diz para nós sermos imitadores dEle, e Ele é um Deus misericordioso, assim nós devemos ser filhos misericordiosos. É uma necessidade. Quarto ponto, conhecimento de Deus, que nós estamos vendo reiteradamente em Oséias, é que novamente se repete. Nós temos dois caminhos, podemos dizer. Novamente o profeta diz: conheçam mais o Senhor. Novamente o profeta instrui o povo: conheçam mais, prossigam em conhecer ao Senhor. Dois caminhos há. Ou assim como foi ignorado do capítulo 1 ao capítulo 5, essa administração do profeta, nós podemos ainda ignorar essa noite. O conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor. Nós podemos fazer isso. Afinal de contas, se nós, do capítulo 1 até o capítulo 5, nós não mudamos a nossa prática, nós não mudamos a nossa rotina de maneira tal a nos devotarmos mais em oração, a aprendermos mais a palavra de Deus, a estarmos juntos em exercícios religiosos públicos, para conversas piedosas, para conversas que nos edifiquem. Se no capítulo 1 ao capítulo 5 isso não foi suficiente, talvez o capítulo 6 também não seja suficiente. E talvez a gente vá para o capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, e nós encerramos o livro de Oséias e não seja suficiente, porque o coração está tão duro, mas tão duro, que não será
será suficiente, assim como foi para o povo do primeiro século, não ser suficiente o próprio Cristo encarnado chamar o povo ao arrependimento e ainda assim eles continuarem em práticas pagãs e crucificarem o Filho. Talvez isso não seja suficiente, talvez nós iremos para os nossos lares e amanhã está tudo bem, eu vou voltar à minha rotina, eu vou desperdiçar a minha vida como os ímpios do presente século desperdiçam a sua vida. Eu não vivo como um cidadão da pátria celestial, eu vivo como um brasileiro comum. O que o brasileiro comum faz, eu faço. O que o calufense faz, eu faço. Não, eu não estou adulterando, eu não estou aqui defraudando, eu não estou roubando, eu apenas estou vivendo a minha vida comum. E comumente nós iremos caminhar para o inferno, porque basta viver uma vida comum e o inferno estará de portas abertas para nós. Podemos ignorar, como nós muitas vezes ignoramos. Podemos continuar ignorando e viver uma vida ignorando essas repreensões. E no final, receber da boca de Jesus o veredito: apartai-vos de mim, maldito, eu não os conheço. Eu não os conheço porque quando eu estava nos altos dos céus, com os ouvidos inclinados para os meus irmãos, para mediar todas as orações que os meus servos faziam, eu não via você no seu quarto em oração. Quando eu me inclinava dos altos dos céus para ver quem estava meditando na minha palavra, eu não via você meditando na minha palavra. Quando eu olhava dos altos dos céus e via quais dos meus servos exerciam misericórdia para com os desfavorecidos, eu não via vocês desfazendo essa prática. Apartai-vos de mim que eu não os conheço. É uma realidade. Ou não há a realidade do arrependimento. São essas dúvidas. E por último, meus irmãos, nós podemos aplicar tantas e tantas coisas. Nós poderíamos dizer que, assim como eles não ouviram os profetas, nós não ouvimos os profetas, ou seja, os oráculos de Deus na nossa geração. Assim como quando um profeta morria, a geração no dia seguinte já se corrompia. Isso poderia dizer tanta coisa. Quantas igrejas são piedosas, até o pastor está lá, mas saiu um pastor piedoso, entrou um pastor herético, ou é melhor, todo pastor que não é piedoso, ele é herético. A igreja se corrompe. A igreja não porta com resistência. E tantas outras aplicações. Mas a última aplicação, meus irmãos, a última aplicação é nós não nos esqueçamos que ainda que o juízo de Deus venha contra nós, porque é isso muitas vezes que vem, meus irmãos. Sim, o nosso Deus é o nosso Pai, de fato. É o nosso Pai. E Ele está emitindo seus juízos contra nós. Contra nós. E o que nós devemos fazer é recorrer a Cristo. E esperar em Cristo. Esperar em Cristo em todos os sentidos. É o prosseguir em conhecer ao Senhor, esperando em Cristo. Um tema que se repete muito nos salmos é: espere no Senhor. Espere no Senhor. Espere no Senhor. Eu não consigo vencer o pecado. Busque conhecer a Cristo e espere no Senhor. A sua vitória vai vir. Eu não consigo melhorar o meu casamento. Busque conhecimento de Deus e espere no Senhor. Eu não consigo fazer diferença no meu trabalho. Busque
Busque conhecer a Deus, busque aplicar o que nós já vimos aqui e espere no Senhor. Eu estou angustiado. Noites passam e eu não consigo dormir. Espere no Senhor. Eu não sei como vai ser o meu futuro. Espere no Senhor. Espere no Senhor, meus irmãos. O profeta chama o povo a arrependimento e chama o povo a esperar no Senhor. Porque o nosso Deus virá o nosso socorro. Em todos os momentos de angústia, espere no Senhor. Até quando ele está nos desgraçando, espere no Senhor. Porque ele não ficará com a face virada para nós para sempre. Ele virá o nosso socorro. E ele nos chamará. E assim como ele mesmo diz em Oséias 2, nós o chamaremos de meu Deus, meu marido. É isso que nós ensinamos. Nessa noite, pratiquemos o que nós fomos expostos. Esperemos o Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos orar.